A gente sabe que o Internacional está buscando os zagueiros dessa temporada de 2026. Está muito perto de acertar com um nome que viria para ser titular, é brasileiro e não seria um custo alto de transferência. A partir disso, com o espectro reduzido, eu vou trazer aqui 4 opções que o Inter tem no mercado para reforçar a zaga. Tudo isso agora aqui na Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla? Eu quero trazer 4 nomes que podem ser zagueiros do Internacional. O Inter está no mercado procurando jogadores para esta posição. A gente tem algumas pistas em relação à busca do Inter que estaria avançada com um nome pelo menos, que seria um jogador brasileiro, um jogador que seria titular, viria para ser titular, que não seria caro, logo em uma condição específica de contrato e de ambiente no seu clube e que não é do Brasil, tá? Dentro desta filtragem eu vou trazer 4 nomes que podem ser o novo zagueiro do Inter. Mas antes eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Eu vou colocar o link aqui embaixo, tá? Nos comentários fixados, para você baixar o aplicativo da Zapay e quitar o seu IPVA em fevereiro, de maneira antecipada para pegar o desconto de bom motorista e bom cidadão com até 21%, tá? Além disso, quais são as vantagens da Zapay? Tu pode parcelar esse IPVA e com o cupom ADUPLA20 tu pode ter até 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Zapay, Z-A-P-A-Y, link aqui embaixo, ó, clica, é grátis. Quita os teus débitos veiculares de carro, moto ou caminhão. Vou fazer essa lista. São todos jogadores em final de contrato, brasileiros, que estão fora do Brasil e que têm uma boa condição de serem liberados ou do Inter estabelecer algum tipo de conversa, tá? Alguns existe viabilidade para que eles venham na metade da temporada. Outros até pode haver algum tipo de conversa para uma liberação antecipada e eu explico, tá? O primeiro nome que eu quero trazer é o do Marlon. O Marlon é um zagueiro de 32 anos de idade que está no Shakhtar atualmente, tá? Ele recentemente esteve no Fluminense, tá? Onde participou do elenco campeão da Libertadores em 2023. Ele passou pelo Barcelona, ele foi formado na base do Fluminense, ele tem 30 anos de idade, tá? Ele passou na base do Fluminense, foi pro Barcelona muito cedo, rodou um pouco na Europa, futebol francês, foi pro Shakhtar, acabou sendo liberado para voltar pro Fluminense e agora está no Shakhtar novamente, tá? Ele não é titular absoluto no Shakhtar, tá? De 11 jogos, ele disputou 6 nessa temporada. Ele não é titular absoluto do Shakhtar. E é um jogador que está em final de contrato. O vínculo dele com o Shakhtar termina exatamente agora na metade da temporada, em junho de 2026. E por mais que ele esteja adaptado no Shakhtar, que vive uma situação toda atípica lá na Ucrânia, eles não estão jogando na sua cidade, com todos os percalços em função da guerra no leste europeu, o Marlon é um cara que ficou no Shakhtar nessa situação, mas tem contrato se encerrando e é um zagueiro que pode interessar ao Internacional e que teria uma possibilidade de vir antecipadamente por não ser titular absoluto lá no Shakhtar. O Inter teria até uma certa possibilidade de barganha com o Shakhtar para tentar antecipar a vinda deste jogador, tá? O segundo atleta que eu destaco aqui é o Thiago Martins. Ele tem 30 anos de idade e é capitão do New York City, da Major League Soccer, mas ele está mostrando interesse em retornar ao futebol brasileiro. Recentemente, ele esteve conversas com o Santos, que foram encerradas agora, cerca de 2 dias, tá? Foi determinado que ele não vai renovar com o Santos. Ele está em um bom nível, é o capitão, repito, do New York City na Major League Soccer, um dos clubes bons, um dos clubes tradicionais e ricos da Major League Soccer, e tem também o seu contrato se encerrando nesta temporada por lá. O Thiago Martins, eu acho mais difícil que venha nessa janela de agora. Se o Inter conseguir uma liberação dele, ou se o Inter conseguir assinar um pré-contrato com esse jogador, ele viria para metade do ano. Eu acho muito difícil que o New York City liberasse o atleta de maneira antecipada. Ele é um bom jogador, zagueiro de velocidade técnica, tá? Mas é zagueiro pelo lado direito do campo, tá? É alto, tem um bom jogo aéreo, mas é um zagueiro pelo lado direito do campo. O Marlon é um zagueiro que pode jogar pelos dois lados, apesar de ser destro também. O terceiro nome é um nome mais difícil, que é o do Léo Duarte. O Léo Duarte
formado no Flamengo, foi vendido ao Milan e atualmente está no Istanbul Başakşehir, onde inclusive é titular e uma das lideranças, tá? O Istanbul Başakşehir tem uma identificação com o Léo Duarte, ele é querido por lá. E daí vem uma dificuldade também do Inter antecipar a vinda desse jogador para essa janela. Caso o Inter consiga assinar um pré-contrato com o Léo Duarte, que também tem o término do seu contrato agora na metade do ano, só viria na metade do ano. Tá? É muito difícil que o clube liberasse o jogador de maneira antecipada. Não é barato o Léo Duarte, tá? O Inter já teve conversas com esse jogador, se estabeleceu que a pedida ela estava bem alta, mas pode vir a ser algo que o Inter conseguiu flexibilizar ou conseguiu entender uma prioridade de trazer esse jogador. Acho difícil, mas é um zagueiro que está dentro deste perfil buscado pela direção do Internacional. E o último e quarto nome que eu vou trazer aqui é o do Luiz Felipe, do Raio Vallecano. O Luiz Felipe, ele foi formado na base do Ituano, muito cedo ele foi vendido para o Lazio e na Lazio ele teve muito destaque, chegando inclusive à seleção italiana. O Luiz Felipe, ele tem contrato se encerrando com o Raio Vallecano na metade dessa temporada. Ele passou pelo Real Betis, onde ele foi muito bem e foi vendido para o futebol árabe no Al Ittihad por 22 milhões de euros. Depois, ele acabou enfrentando alguns problemas físicos, voltou para o futebol espanhol, onde está no Raio Vallecano e não está bem. Desde que chegou no Raio Vallecano nessa temporada, o Luiz Felipe foi reserva e mais do que isso, ele teve muitos problemas físicos. Muitos problemas de lesão, lesões musculares que atrapalharam a temporada dele. Por isso, ele tem tão pouca minutagem com a equipe do Raio Vallecano e praticamente fora dos planos do time, tá? Não vai ter proposta de renovação contratual por lá. Ele vai pro mercado, muito provavelmente, só que é um jogador que precisa ser recuperado fisicamente. E isso tem que entrar na conta, né? O Inter tem muitas condições de trazer esse jogador, tá? Não é um jogador difícil de se trazer. Ele teve um ótimo nível na Lazio, no Betis principalmente, mas precisa ser recuperado. Os 4 zagueiros são destros, tá? Mas podem jogar eventualmente nos dois lados do campo. E estão dentro deste perfil. Jogadores que o Inter conseguiria trazer por estarem em fim de contrato são jogadores que no mínimo competiriam para ser titulares pelas trajetórias que possuem em sua carreira e são jogadores brasileiros que estão em alguma ideia de retornar ao futebol brasileiro. Pode ser um desses 4? Pode ser. A gente vai esperar os próximos capítulos, mas essas são 4 opções que o mercado apresenta nesse momento. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!